Se eu puder complementar, antes de alguém pegar a próxima, digamos, pegar a próxima resposta aqui, o que a Lindy trouxe, o que o Cristiano, tudo que vocês estavam conversando, eu vejo difícil de ser calculado esse limite de como ser estabelecido, e não estou nem fazendo juízo de se deve ou não ter um limite ali desse avanço, porque, de forma geral, as pessoas que estabelecem ou não o limite não são as pessoas que pesquisam ou as maiores interessadas no avanço ou não. Muitas vezes, por exemplo, órgãos governamentais, políticos, são as pessoas que estão estabelecendo o limite e muitas vezes nem acessaram o Instagram. Como que vocês, pesquisadores, de forma geral, pensam sobre isso e como ajudar a estabelecer, se precisa estabelecer esse limite, né? Se eu puder responder, eu acho que esse limite não deve ser estabelecido. Esse limite deve surgir organicamente a partir do nosso desenvolvimento. Se a gente quisesse colocar esse tipo de limite, por exemplo, na internet, se a gente observar isso, na internet, a gente nunca teria uma internet livre e tão grande, tão importante como chegou a ter. Mas isso não vale só para a internet é porque é do nosso tempo de vida. Se a gente for lá atrás e olhar e quiser parar esse desenvolvimento do conhecimento humano e amarrar isso numa filosofia medieval, uma filosofia anterior a essas descobertas, a gente acaba criando tragédias verdadeiras. Tá? Mesmo na humanidade hoje, a gente vê que existem sociedades inteiras que estão presas em uma ideia que não contempla os últimos desenvolvimentos da ciência e da filosofia. Tá? E isso é porque teve algum fator que foi adotado de quem detém o poder para não permitir que isso pudesse ser usado livremente. É claro que a gente precisa de uma moral. E essa moral, aqui no Ocidente, a gente escolhe essa moral. Mas em sociedades que não sejam ocidentais, a gente não tem muito espaço para escolher a moral. Por isso que as civilizações, elas começam a estagnar-se e a desaparecer. E aqui no Ocidente está acontecendo a mesma coisa. Quando a gente começa a querer regular a maneira das pessoas pensarem, e infelizmente um aspecto da nossa sociedade é que o controle da distribuição da informação e a possibilidade de cancelamento do pensamento divergente são uma realidade com a qual a gente tem que lidar. Infelizmente aqui no Ocidente, essa tendência a uma inovação constante, a repensar os conceitos, a evoluir a nossa forma de nos relacionar está começando a ser afogada. Essa é uma crítica que eu faço a essa ideia do transhumanismo. Tá? Se essa ideia for controlada por um grupo pequeno de pessoas que se julgam iluminadas e elas quiserem controlar o pensamento das pessoas, da maioria das pessoas, a gente vai acabar chegando em uma manipulação coletivista, e esse coletivismo faz parte do pensamento do transhumanismo. A gente chega a colocar o coletivo acima do individual, e isso aí é perigosíssimo para nós. Então eu acho que controlar isso é mais perigoso do que deixar solto e a gente ir aprendendo, sempre com tentativa e erro, convivendo com as externalidades, mas chegar a um equilíbrio diante dessa nova situação que se descortina diante de nós. Então existe um perigo muito grande dentro da própria filosofia do transhumanismo. Esse perigo é o controle das populações. Isso aí eu vejo isso como uma parte do ideário transhumanista, de apenas alguns iluminados decidirem aquilo que é melhor para o coletivo, para o melhor. Isso aí pode acabar afogando o nosso individualismo e a nossa criatividade e criando uma sociedade distópica, diferente daquela que a gente sempre criou a partir dos desenvolvimentos científicos, técnicos e filosóficos dos últimos 2.500 anos. É essa observação que eu queria fazer. Acho que o Marco, se quiser trazer o ponto dele. Agora tem um outro conceito de singularidade, falando com o Cristiano Alide. A singularidade é falar com ele. De repente, as considerações que Cristiano Alide trouxeram para a gente foram, de verdade, espetaculares. Eu posso dizer uma coisa. Cristiano, no momento no qual define um risco de ser o transhumanismo uma questão de elite,
é um risco que já eu, Renato, ilustrei mais de uma vez. Por essa razão, a gente tem que falar de transhumanismo, porque o transhumanismo tem categoricamente que ser democrático. Porque se não for democrático, for uma questão de elite que domina no mundo, o mundo está acabado. Porque as forças que poderiam operar... Você assistiu esse vídeo sobre a singularidade, o futuro da tecnologia e da humanidade. Mas e se eu te disser que esse futuro está mais próximo do que você imagina? Que esse vídeo foi editado por inteligência artificial, o que você diria? Acesse autoclipper.live e crie vídeos virais automaticamente.